Olá, amigos. Meu nome é Marcelo Shoa e hoje nós temos um desafio juntos para lá de motivador, que é conversar sobre uma parte do Livro dos Espíritos que trata é, da segunda ordem dos bons espíritos, da segunda ordem da classificação daquilo que particularmente nós gostamos de chamar de taxonomia de Allan Kardec para as ordens e classes de nós, os espíritos. Mas antes de nós começarmos a nossa atividade, gostaríamos de convidar a todos à guisa de introdução das nossas atividades para que nós nos servíssemos desse belo opúsculo aqui, Vida Feliz, escrito pela veneranda Joana de Ângeles através da pena desse humanista, médium, pacifista baiano, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Diz-nos assim a entidade veneranda: há uma permanente luta íntima quando o homem se resolve por abraçar a vida nobre. Quais dois exércitos em fúria no campo mental surgem constantes confrontos. Os guerreiros habituais, o egoísmo, o orgulho, a violência, a ambição, tentam superar os novos combatentes. O amor ao próximo, a humildade, a pacificação, a renúncia. O indivíduo sente-se dividido e angustiado. Nesse terreno áspero brilha, porém, a luz da inspiração superior que lhe aclara a alma e a estimula a insistir nos propósitos elevados. Investe na batalha da vida os teus esforços nobres e não desistas. Cada dia de resistência representa uma vitória até o momento da glória final. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, com o parco mais honesto propósito de estudar as mensagens vertidas do alto, a fim de que possam clarificar o nosso caminho, transformando-nos no dia de hoje melhores do que fomos ontem, e planejando para o dia de amanhã, no esforço ingente que aportarmos nas nossas questões pessoais, um futuro melhor, contigo, mais brilhante, mais seguro. Assim como habitual, também te solicitamos, para que a tua misericórdia seja percebida entre todos nós, hoje, agora e sempre. Bom, como mencionávamos, vamos estudar hoje a segunda ordem classificada ali por Allan Kardec. Eu vou colocar aqui o nosso livro, o nosso livro digital aqui, Segunda Ordem, Bons Espíritos. Aqui a gente observa muito fortemente, eu vou colocar a minha imagem aqui um pouquinho para cima na transição, né? Allan Kardec vai apresentar, como dizíamos no início, uma espécie de taxonomia do mundo espiritual. Ele dividiu-nos em 10 classes distribuídas entre 3 grandes ordens. Os espíritos de terceira ordem que formamos, a maioria de nós, foi objeto de estudo na live passada. Agora aqui, o nosso empreendimento visa estudarmos juntos, estabelecer algumas considerações que vão muito bem colocadas na parte segunda do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec classifica os bons espíritos. E aqui a gente já deixou em amarelo. Ele faz uma introdução no item 107, que não é bem uma questão, as 1019 proposições, nem todas elas são questões, isto é, perguntas em O Livro dos Espíritos, e aqui no item 107 é uma delas. Ele vai apresentar caracteres gerais, então uma espécie de lato sensu sobre a definição dos bons espíritos e depois o stricto sensu. O que significa isso? Uma especificidade dessa segunda ordem,
de espíritos que ele, o mestre de Lyon, vai classificando como bons espíritos. E a característica fundamental dessa ordem de espíritos é a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. A compleição, a inclinação dos espíritos de segunda ordem é eminentemente o desejo do bem. Eu vou trazer para mim aqui a imagem. Tenho aqui o nosso livro analógico, né? E nele a gente fez algumas anotações. Uma delas é a seguinte, que é bem importante. Nos espíritos de terceira ordem, a predominância é da matéria sobre o espírito. Então, os nossos interesses... Menino, você viu o carro que ele comprou? Nossa, aquela tatuagem que ela colocou. Nossa, que brinco que aquela mulher estava usando. E aquele relógio? E aquele carro? Nossa, você viu o apartamento, a chuteira daquele jogador de futebol? Ou aquele jogo? De um modo geral, os nossos interesses, aonde nós depositamos as nossas emoções, os nossos valores, estão muito centrados em coisas. Então, nós coisificamos a nossa experiência, que deveria ser de ordem espiritual. E questões adjacentes, médium que fuma pode dar passe. Todas as vezes que eu materializo a minha espiritualização, eu dialogo com a predominância da matéria sobre o espírito, isto é, o meu móvel, o meu centro de interesses. Essas questões, elas são muito profundas, essas definições. Então, se vocês olharem, é a predominância do espírito sobre a matéria, que, particularmente falando, a gente inclusive gosta de mencionar que a desmaterialização do espírito não é exatamente, somos daqueles que pensamos dessa forma. A desmaterialização do espírito não é exatamente a ausência total de matéria, porque o perispírito, que é o corpo do espírito, ele é material. Essa desmaterialização é o móvel, é o piloti, é o eixo central. A compleição dos espíritos bons é o desejo do bem. Então, as questões materiais, elas estão em segundo plano, porque, vejam, quando a gente usa a palavra predominância aqui, a gente está se referindo a uma ideia de que há ainda a matéria fazendo parte da realização desse ou daquele espírito de segunda ordem. Eles não estão exatamente, completamente desmaterializados. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais, mas vejam, não estão ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, conforme o grau que ocupem, traços da existência corporal, isto é, a compleição, as inclinações. Aqui é um ponto de observação muito relevante. Eu vou trazer a minha imagem um pouquinho mais para baixo para a gente conseguir ler, então. Aqui, quando a gente fala da desmaterialização, repito, não estamos dizendo a ausência de componentes materiais. Allan Kardec, é importante que a gente faça aqui, estabeleça, né, uma relação de observação a esse respeito. Allan Kardec, ele, quando pequeno, ele estudou no Instituto em Verdun, na Suíça, o Instituto Pestalozzi, e tinha por mentor o próprio Johann Henrique Pestalozzi, que foi discípulo de Rousseau. Rousseau foi discípulo de Comênios. Então tem todo um tracking aqui, né? Todo um conjunto de cascateamento de grandes almas conectadas ao processo educacional. Foi, inclusive, essa ideia de Rousseau, essa ideia da criança como sendo uma flor que precisa ser bem cuidada, e do educando como sendo uma flor, e o do educador como sendo o jardineiro, que deu em Froberti a inspiração para criar o jardim de infância, porque nós, no passado, acreditávamos que as crianças, nós éramos adultos em miniatura, né? Então foram esses educadores e estudiosos da psique infantil que nos fizeram perceber o aspecto lúdico
que a criança guarda e o quanto esse aspecto lúdico interfere positivamente, se bem administrado, no seu crescimento cognitivo e igualmente emocional. Mas por uma coisa ou por outra, Pestalozzi gostava de dar aulas extracurriculares e uma delas, o menino Rivaio gostava muito, que era de botânica. E ele pegou uma semente e viu que a semente possuía uma película, o perisperma. E ele cunhou uma expressão. Até o século XIX não existia essa palavra, ou seja, perispírito, em se referindo ao corpo do espírito. Quem leu, por exemplo, o livro Nosso Lar, né, um opúsculo que inclusive virou película cinematográfica, vai lembrar que André Luiz apresenta na obra, ele, muito desejoso de ter com a sua mãe, ele dorme e vai, em essência, ter com a sua mãe, isto é, deixou o corpo espiritual. Quanto às mazelas, nós não imprimimos no corpo espiritual pela distonia do nosso psiquismo, aí seria uma outra live, um outro estudo só para a gente aprofundar essas mesmas questões que dialogam com os plexos, os vórtices de energia que imprimem na ideia do psicossoma, do perispírito, que é o modelo organizador biológico, a estrutura do corpo físico que pode estar tisnada por uma questão no passado que eu eventualmente, através do meu psiquismo alterado por um processo doloso e igualmente culposo, eu imprimo no meu corpo físico, pelo molde que é o perispírito, aquelas características que foram tisnadas pelo meu comportamento equivocado em uma existência anterior. Mas por que estamos dizendo tudo isso? Porque, num certo sentido, o perispírito é sim matéria. E, aliás, o próprio Livro dos Espíritos vai nos apresentar a ideia de um tríplice aspecto, de uma tríplice perspectiva analítica. Deus, o construtor de tudo e de todos, o espírito e a matéria. Então, quando eu penso, as formas de pensamento, na verdade, são os processos de ideoplastia. Como não são espírito e também não são Deus, só sobra a matéria. Tudo que existe é material movimentado. Daí a ideia de um objeto, um pedaço de pau, uma pedra, que a gente diz que é inanimado. É inanimado porque não tem ânima, alma, não tem essência. A essência, que é o que dá é a intelectualização da matéria, como vai colocado em O Livro dos Espíritos. Então, de nossa parte, nós entendemos, voltando aqui para o texto, que essa ideia de desmaterialização e a desconexão do espírito sobre as questões materiais. Porque essas almas, aqueles que já visitaram essas mesmas questões, elas compreendem Deus e o infinito, isto é, as coisas que são labirintos cognitivos para nós outros, né? E já gozam da felicidade dos bons. E nesse sentido aqui a gente super lembra, por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes, né? O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura. Aliás, aqui uma observação: quem acha, por exemplo, que caridade é dar coisas aos outros, nos mundos celestiais, nos mundos sublimes, aonde não há miséria, a caridade ali é exercida no seu aspecto pleno. Então, dar coisas é o pródromo do processo da caridade, é dar-se, que significa a caridade na sua essência. Foi o que Jesus fez, por exemplo. Ele se doou, o Cordeiro de Deus emolado na cruz, por exemplo, que é uma observação analítica de muitas outras religiões. Ele deu a sua própria vida. Claro que o que ele entregou para a humanidade, dividiu o pensamento da história entre antes e depois dele, foi essa visão altruísta, dar aos outros independentemente da maneira como os outros nos observam. Chico Xavier chega a dizer no Pinga Fogo de 1970, dar inclusive sem esperar em troca, inclusive percebendo que o outro fornece ingratidão. A pessoa nem entende o ato de bondade que muitos de nós chegamos a expedir. Então, nesse sentido, o que move esses espíritos é realmente a ação no bem,
né? Todos eles, isso é importante mencionar. Vou trazer aqui para baixo e vou colocar aqui o nosso texto. Olha, todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Eu gosto muito dessa ideia da prova, né? Essa ideia de provar. Há uma anedota no meio científico de quando estavam manipulando determinadas substâncias químicas, um cientista virou para o outro e disse assim: "Now you have to taste it." E aí, claro, agora você tem que testar isso, né? E to taste, ele entendeu que era provar. É docinho. E surgiu o adoçante. Claro, é uma anedota. Mas o ponto alto aqui, né, dessa brincadeira é o entendimento de que as provas é quando a gente vai se deliciando. É aquilo que a filosofia chama de conhecimento empírico. Então, como é que eu vou conhecer o sabor de uma laranja? Você pode, por exemplo, escrever para mim e eu posso ler. Você pode escrever sobre o sabor da laranja, sobre a lisura ou a rugosidade da fruta, a textura, quando eu passo a mão, o aspecto tátil, o cheiro, quando abro, os gomos, a formação, por exemplo, da laranja, que é diferente da tangerina, e aí eu escrevo sobre a tangerina também, escrevo sobre a laranja, faço comparações entre as duas frutas, mas somente depois que você provar a sua laranja, você terá feito a construção do seu conhecimento. Esse que é o ato de provar. A prova não é um piano de cauda de 3/4, como se fosse uma cruz pesada que a gente arrasta. Essa é uma visão que a gente traz e acaba imprimindo no conhecimento espírita, que dialoga com esse sentido do sofrimento. Deus não quer que soframos, Ele quer que aprendamos. O sofrimento é uma opção nossa, da criatura humana. É uma espécie de pedágio, né? Milton Menezes, na antecapa do seu livro, ele vai dizer: a dor, muitas das vezes, é inevitável. O sofrimento não. Porque o sofrimento é uma opção da criatura. Nesse sentido, a abstração feita a inclinação por sofrer, porque tem gente que gosta de sofrer, fala assim: menino, você não tem. A pessoa fala de uma doença e você nem sabe. Eu tô com isso, eu tô com aquilo. Parece que a pessoa tá disputando quem é que sofre mais, né? É uma forma alterada de entender que tudo que tá posto na vida tem por objetivo o nosso crescimento espiritual. Então, nesse sentido, essas almas neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Por quê? Porque nos protegem. Quando em vida são essas almas estoicas, nobres, intrépidas. Quando no mundo espiritual são aqueles que nos influenciam para o bem. O capítulo 16, na parte 2ª do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec apresenta uma outra forma de taxonomia, isto é, dos tipos de mediunidade, ele chama de quadro sinótico. Aliás, o capítulo 16 trata dos médiuns especiais. E quem lê apressadamente vai ser: nossa, eu sou especial, né? Em se considerando médium. Não. São as especialidades da mediunidade. A psicofonia, a psicografia, os médiuns clareaudientes, clarividentes, e aquilo que a gente hoje, né, gosta de chamar de psicopictometria. Aliás, a própria palavra psicofonia aparece uma única vez no capítulo 32, lá no finalzinho, que é o último capítulo, já que o Livro dos Médiuns tem 36 capítulos, 4 capítulos compreendem a primeira parte, que Allan Kardec chamou de noções preliminares, e depois os outros 32 capítulos como formando o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Lá no capítulo 32, ali sim, aparece a palavra psicofonia. De um modo geral, Allan Kardec chama de médiuns falantes. Aqui, por uma coisa ou por outra, a gente vai observar que existe muito fortemente um tipo de mediunidade que o mestre de Lyon vai desenvolver nesse capítulo, que é a inspiração. Por isso que no item 159 do capítulo 14, um capítulo bem anterior, ele vai dizer que todos nós somos médiuns. Aquilo que a gente chama de ostensividade medianímica, não é? Essa palavra medianímica vem bastante ali do estudo de Ernesto Bozano, que trabalha um sentido da influência
que aliás é um dos capítulos do Livro dos Médiuns, e não está escrito assim explicitamente, mas é a participação do médium na manifestação mediúnica, daí esse binômio mediúnico e anímico, de ânima, alma, do próprio médium. Então é a manifestação medianímica, a gente usa essa palavra, é a mensagem do espírito vertida pelo colorido do médium que entrega a mensagem. Ele, o carteiro, né, pode entregar a carta um pouco amassadinha, porque segurou ali bastante, ou então segurou nas pontas, conservou a maneira, o jeito como cada um transporta o conteúdo. Isso é o processo anímico. E a mensagem em si, que vem do espírito, porque o médium não escreveu nada. Às vezes a gente escreve uma psicografia, o que você escreveu aí? Eu falei, eu não escrevi nada. Quem escreveu foi o espírito, porque aquele conteúdo não é de minha autoria. A maneira, às vezes brilhante, com que o espírito apresenta uma certa linha de raciocínio. E esses espíritos, quando bons, eles nos influenciam para as coisas boas. E a influência é uma característica de todos nós. Tenhamos mediunidade classificada como ostensiva, que é o que o item 159 vai chamar de grau, não importa o grau, ou não. Você possui essa conexão com as forças superiores da vida. E essa força, essa conexão é chamada de influência. E os espíritos bons, eles são capazes de neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Como está escrito aqui, essa influência, ela se dá através, e isso é bastante adequado que a gente mencione, através da nossa conexão com esses mesmos espíritos. Isso é muito adequado a gente tomar por nota, porque aqui embaixo a gente vai verificar o seguinte: não experimentam esses espíritos bons, né? Aqui é lato sensu, gente. Já vamos entrar na especificidade, nas 4 especificidades, né? Ou seja, nos graus, né, que compreendem essa ordem. Então, nós temos 10 classificações distribuídas e agrupadas em 3 grandes ordens. Aqui é uma definição geral dos espíritos de terceira ordem. Eles não experimentam ódio, rancor, quero esganar essa pessoa. Não, espírito bom não pensa assim, gente. Não é uma característica deles. Não possuem rancor, não têm inveja, não morrem de ciúme e fazem o bem simplesmente pela ideia de fazer o bem. E aqui, avançando, vou deixar só o texto agora aqui para nós, esses espíritos já receberam muitos nomes na história da humanidade, né? Espíritos de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem e tudo mais. Então, Allan Kardec vai apresentando aqui uma série de nomes, né, que a sociedade comum vai apresentando, né, espíritos de bons gênios, espíritos protetores, espíritos do bem. Esses nomes são nomes que o senso comum já atribuiu para essa característica de espíritos. Mas aqui embaixo, avançando, nós temos a 5ª classe desses espíritos de terceira ordem. São os espíritos benévolos, todos têm compleição para o bem, isso a gente já entendeu. Mas os benévolos, a bondade é a qualidade predominante, porque a gente vai perceber que existem espíritos bons que a qualidade predominante é o aspecto cognitivo, é a compleição e a inclinação para as ciências, mas nesses não. A bondade é a qualidade que predomina. Eles, por exemplo, se desenvolvem mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, Allan Kardec fez um recorte e chamou esse grupo de espíritos bons, de bons gênios, de espíritos do bem, espíritos protetores, de essa específica classe de espíritos benévolos. A compleição é sempre para o bem, mas a bondade
é a qualidade predominante, ao ponto de muitos desses espíritos terem progredido mais no sentido moral do que propriamente no sentido intelectual. O que, inclusive, aqui deixa uma mensagem. Qual que é a mensagem? A mensagem de que o que caracteriza o grau de elevação do espírito não é o componente intelectual, exatamente, mas a direção estabelecida a esse componente intelectual. Vamos avançar, porque agora ele já vai trabalhar a quarta classe, a classe dos espíritos sábios. Os espíritos benévolos são aqueles que têm uma compleição, o sentido moral como qualidade predominante. Agora, nos espíritos sábios, eles se distinguem, diz-nos Kardec, pela amplitude dos seus conhecimentos. Então há aqui um componente, mas vejam, até segundo Platão, a sabedoria é a aplicação útil daquilo que se tem construído. E eles, claro, estão menos conectados com as questões morais, mas a atitude é voltada para o bem. E porque as atividades de natureza científica representam ali a característica desses espíritos, né? E eles encaram a ciência, isso é bem adequado, do ponto de vista da sua utilidade, ou seja, fazem coisas boas com o conhecimento que possuem. São aqueles, né, que ficaram trancafiados, por exemplo, nos laboratórios. A gente viu muito isso, né? Na Covid, cientistas que ficaram trancafiados em laboratório desenvolvendo mecanismos sofisticados para acelerar a distribuição planetária das vacinas. E houve, inclusive, quem ficasse contra isso, e até hoje tem gente que fala nessa direção. O objeto das nossas atenções aqui nem é esse, é o entendimento dessas pessoas que sacrificam, a ideia do sacrifício em Santo Agostinho, sacro ofício, isto é, o trabalho sagrado, e tudo que é sagrado, que é sacro, é o que nos conecta ao alto, às forças divinas. O interesse do trabalho não é o de ganhar dinheiro para trocar de carro, não. O objetivo dessas pessoas elas se emolam pelo serviço que prestam para a sociedade, ainda que busquem o conhecimento científico e que eventualmente não tenham no cotidiano expressões de caridade, como a Madre Teresa de Calcutá, a Dama das Sarjetas, né? Ficou conhecida assim porque tratava e cuidava dos miseráveis na cidade de Calcutá, na Índia. A Irmã Dulce, que transformou um galinheiro num hospital em Salvador. Essas pessoas, na sua biografia, a gente identifica muito fortemente essa conexão com a caridade, com a assistência ao próximo, porque caridade também não é assistencialismo, não é dar coisas, é a promoção da criatura, da dignidade, ela se sentir uma criatura humana, abraçada, acolhida. É que é muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome, né? Eu me lembro muito do Betinho, um sociólogo muito importante, dizendo que quem gosta de pobreza é sociólogo, o pobre gosta de comida, de conforto, porque é uma criatura humana, né? Então, esses espíritos ligados, esses espíritos que a gente vai encontrar aqui, eu vou colocar a transição de novo e vou voltar à página. Os de quarta classe, os espíritos sábios, eles têm uma amplitude de conhecimento, e esse conhecimento, embora esteja conectado menos às questões morais, esse conhecimento está a serviço, a ciência deles está a serviço da sociedade. E eles não possuem esse conhecimento para serem dominados por paixões vãs, né, próprias dos espíritos imperfeitos. Alguns chegam a dizer assim, né? Você sabe com quem você está falando, né? Coisas nessa direção, porque a pessoa eventualmente adquiriu uma posição de relevância na sociedade, as honras, a pompa e circunstâncias. Esses espíritos dessa ordem e nessa classe não estão interessados nisso. Eles estão interessados em encarar a ciência do ponto de vista de utilidade
para a sociedade. Aliás, o próprio Aristóteles vai dizer que honra ao mérito, né? Honra é aquilo que a sociedade nos atribui, e caráter é aquilo que cada um de nós sabe que realmente é quando coloca a cabeça no travesseiro e faz uma análise crítica, análoga à recomendação do próprio africano de Hipona, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Perquirir-se a si mesmo, indagar. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Por que eu falei daquele jeito com aquela pessoa? Por que eu me senti tão belicoso, tão raivoso? Por que eu me calei quando eu poderia dizer algo? Por que eu fiquei com medo de dizer esse algo? Por que às vezes quando eu falo algo, eu ofendo as pessoas? Por que eu ainda não consegui compreender que às vezes não dizer nada quer dizer muita coisa? Essa forma analítica que a gente deve proceder, né, no final do dia, como um balanço das nossas atividades, ela foi muito entregue pelo africano de Hipona, por Santo Agostinho, tornando-nos sacros na análise de nós mesmos. Então isso compreende essa classe e ordem de espíritos, né? Esses espíritos de quarta classe, os espíritos sábios. Mas Allan Kardec vai apresentar um outro grupo aqui. Eu vou colocar a minha imagem um pouquinho mais para lá agora, olha. São os espíritos de terceira classe. São os espíritos de sabedoria. De sabedoria. Existe aquele outro grupo, que são os espíritos sábios. Agora ele trata dos espíritos de sabedoria. Os de sabedoria, as qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Então, esses espíritos, eles, embora, né, sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que dá a eles, né, um juízo de valor muito acertado sobre as coisas. Esse discernimento. Existe uma exortação do Almirante Hart na Segunda Guerra Mundial, vocês lembram? Isso foi objeto de um livro, de um filme, né? Inclusive Pearl Harbor, né? Quando a marinha japonesa, dando a volta no planeta, destrói quase que 25% da frota naval americana, e os Estados Unidos depositam 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. A gente conhece a história. Então a gente vivenciou, naquele momento da história do mundo, um cenário de guerra dantesco. E esse almirante diz assim: Senhor, dá-me serenidade para suportar tudo quanto preciso suportar, para suportar todas as coisas. Um instante de guerra, pedia, evocava ele a Deus serenidade. Mas, sobretudo, disse o almirante Hart, dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Esse balanço, esse juízo reto é o que forma aqui esse móvel dos espíritos de terceira classe, os espíritos de sabedoria, onde as qualidades morais dessa ordem, né, estão muito presentes, são as mais elevadas e são aquelas que os caracterizam. Então é esse grupo de espíritos. E agora, no de segunda classe, a gente vai encontrar os espíritos superiores. De um modo geral, a gente aprendeu no movimento espírita a botar tudo no mesmo pacote, né? A gente chama tudo de espírito superior. Mas aqui, analisando as classes e ordens propostas por Allan Kardec, a gente vai perceber que existem espíritos de segunda ordem vejam, a gente começou lendo no item 107 a definição, o lato sensu, a definição geral para essas classes. E agora, estudando cada uma das classes com Allan Kardec, a gente vai perceber que, embora a predominância seja do bem, muitos deles, nessa predominância, têm por compleição mais a ciência, têm por compleição mais os aspectos de moralidade. Outros, né, que são os de sabedoria, as qualidades morais da ordem mais elevada são essas mesmas qualidades que os caracterizam. Ele vai fazendo essa distinção. Agora, nos espíritos de segunda classe, que é o que a gente meio que chama todo mundo, né, mas
olhando o livro dos Espíritos, existem singelas distinções, ele vai apresentar os espíritos superiores aqui. Esses em si, vejam, reúnem a ciência, aqui ele apresenta um tríplice aspecto, né? Um tríplice binômio. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, aqui, de novo, né, dá a impressão que a gente está vendo nessa definição o nosso Dr. Bezerra de Menezes, né? Da linguagem que empregam esses espíritos, né? Tudo é benevolência deles. Então, houve um certo momento, sobretudo na pandemia, né, que a gente viu mensagens que foram teoricamente ditas como sendo do Dr. Bezerra de Menezes, mas a gente lia a mensagem, propagou aí lista de WhatsApp direto, sendo do Dr. Bezerra, mas elas produziam alarde, produziam em nós uma sensação, uma tensão. Isso não é objeto do verbo do nosso médico dos pobres, do Dr. Bezerra de Menezes. É isso que Allan Kardec chama de linguagem, quando ele, em se referindo aos espíritos, a linguagem dos espíritos. Não é concordância verbo-nominal, nada disso. Aliás, um certo tempo no movimento espírita, muitas pessoas falavam com os espíritos na segunda pessoa do plural, vós, estais, nada disso, né? É o que está no nosso coração, é esse sentido gostoso de abraçar o espírito, é o afeto. Então, a linguagem dos espíritos não está exatamente conectada, repito, à concordância verbo-nominal. É a mensagem que o espírito dá. E o Dr. Bezerra de Menezes não dá mensagem de alarde. Então, aqui, esses espíritos, eles também assim não o fazem. Então, vejam, né? Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé, uma compleição genuína, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Porque a mensagem desses espíritos, eventualmente, ela é bem sofisticada, né? Agora, se aproximam desses e, ao mesmo tempo, se afastam daqueles que só buscam curiosidade, né, que é o que Allan Kardec vai chamar de frivolidade no Livro dos Médiuns. Agora, quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. Tipo, para nos impulsionar, né? Para dar pra gente ali uma ideia gostosa de como é bom fazer o bem. Então, e aí eles inspiram as atitudes nobres para o mundo inteiro. Esses, então, são esses espíritos que compreendem ali a segunda classe, que são os espíritos que a gente chama, né, espíritos superiores. Tá ali num patamar muito nobre, né? Eu fiz um curso de astrofísica na Universidade Federal de Santa Catarina e eu aprendi que a olho nu, na abóbada celeste, a gente observa no máximo entre 2.000 a 2.500 estrelas. Então elas existem, né? Mas a gente não consegue observar. Então esses espíritos, eles estão tão distantes de nós, assim, num certo sentido, e curiosamente muito próximos, porque são eles que nos protegem. É a nossa miopia espiritual que não nos faz percebê-los, mas esses espíritos superiores são os que estão conosco o tempo inteiro. Então, depois que Allan Kardec traz ali a definição do predomínio das coisas espirituais sobre as coisas materiais, o desejo genuíno do bem, a gente então, por síntese, vai ter os de quinta classe, que são os espíritos benévolos, a bondade é a qualidade predominante, os espíritos sábios, o conhecimento voltado para o bem, são as características predominantes, os de sabedoria, que são as qualidades morais, né? É a aplicação útil do que se sabe, e os espíritos superiores, que são aqueles que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Esses formam os espíritos de segunda ordem. E depois vocês vão estudar os espíritos de primeiríssima ordem, que são os espíritos puros, questões 112 e 113, dos quais só dá para enquadrar Jesus. Mas isso é objeto de uma outra palestra
num outro momento. Bom, ficamos por aqui, muito gratos pela oportunidade, pelo carinho, estudarmos juntos, conversar sobre classes e ordens dos espíritos é um presente, né? Não é uma palestra exatamente, é um bate-papo entre nós, mas ele tem por objeto, ou ele deveria ter por objeto, a análise que devemos fazer diariamente sobre nós mesmos. O quanto estamos avançando na senda do progresso, o quanto estamos investindo no nosso progresso espiritual, porque o estudo dessas classes e ordens propostas pelo mestre de Lyon não tem por objetivo que a gente decore. Aliás, é que tenhamos decor, que tenhamos no coração o nosso desejo sincero, genuíno, honesto, ainda que em parcas, em pequenas caminhadas, mas elas são constantes. Como nos diz Samuel Hahnemann, a diferença do veneno para o remédio está na dosagem, estabelecendo doses, ainda que pequenas, mas constantes e diárias de progresso homeopaticamente, já que Hahnemann foi o pai da homeopatia, homeopaticamente nós estaremos investindo no nosso próprio crescimento espiritual. Assim nos despedimos e a gente então vai encerrar. Trata-se aqui, né, de uma atividade espírita e a gente tem por hábito iniciá-la e encerrá-la com uma singela oração. Digamos assim, conversando com o alto. Querido Mestre Jesus, muito gratos estamos, Senhor, pela oportunidade de estudo. Sejam estas lições flocos de luz vertidos do alto, clareando o nosso caminho. Se algo pudermos nos pedir, Rabi, nós te solicitamos que tu nos afaste de nós mesmos, da nossa pequenez, desse homem velho, Senhor, esse personagem do dia de ontem, que às vezes ainda teima em falar por nós. Dá bom verso, Rabi, ao anjo que já busca, dormitando, despertar na crisálida do invólucro dos personagens de ontem, cuja experiência deve fortalecer esse anjo que, te escutando o verbo, já deseja acordar para alçar voo na direção do Pai de todos nós. Assim, conectados por este ideal de serviço, nós te pedimos, como habitual, para que a tua misericórdia seja percebida entre todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor.